seja muito bem-vindo, você jovem, aqui no nosso Resenha Jovem, né? Está no lugar certo. Seja bem-vindo ao nosso podcast da Lição da Escola Sabatina. Me chamo Lídia, sou daqui da Associação Paulista Sul. Se você não é da Associação Paulista Sul, seja bem-vindo também. Se você nem é de São Paulo, você seja bem-vindo também. Se você é de São Paulo, você também é bem-vindo. Enfim, você é tão bem-vindo que a gente pede para você se inscrever aqui neste canal, curtir esse vídeo e continuar assistindo os outros podcasts, que todos os sábados, né, Léo? Todos os Nem sábados. Léo, mas todos os sábados a gente tem um podcast novo aqui. E como não estou sozinho, como já comentei, Dale. meu parceiro, Leonardo, Tamo se aí? presente aí. Tamo É aí, isso aí. tamo aí juntos. Mais Bom, uma gente, vez. sempre um privilégio ter vocês conosco, tá? Espero realmente de coração que vocês tenham estudado a lição. Por favor. Beleza? É minha oração diária. Amém. Mas enfim, se você estudou, parabéns. Se você não estudou, ainda bem que você tá aqui, porque é Vai aqui que aprender. você vai estudar agora, nesses próximos 3, 4 horas aí de vídeo. E se prepara que hoje o negócio tá Mas enfim, punk. muito bom a sua presença, tá? Como a Lídia falou, por favor, se inscreva no canal, curte esse vídeo, dá um feedback, comenta algo da lição aqui embaixo nos comentários. Por favor, participe com a gente. A sua presença, não só a sua presença assistindo, mas participando também é muito importante. Sim. E se você puder, dá uma pausa no vídeo aí, vai lá no Instagram, @Comunidade Jovem APS e segue a gente, beleza? Por favor, não se esqueçam, tá? Sim. Já deram pausa? A gente espera um pouquinho. É que a gente não sabe se deu pausa, mas tudo bem, gente. Sigam-nos lá. É muito importante. A gente posta cortes no nosso podcast. E também, se você quiser falar com a gente, tipo, uma coisa específica, tipo, caramba, eu amei muito essas canecas. Como é que eu faço pra ter? Oh. Manda mensagem lá no DM. Ah, gostei muito dessas camisetas. Manda mensagem lá no DM. Caneca aqui, É daqui, Aqui, ó. daqui. Podmakers. Podmakers. Se você quer conhecer mais sobre o que significa, o que é, o que tem dentro do Podmakers, segue eles lá também. Coloca aqui no YouTube. Podcast super indico pra vocês. E é da galera aqui da Escola do Da Pixar. galera daqui, de onde nós estamos gravando. Queremos agradecer também, principalmente sempre gratos. sempre. Sempre gratos. Sim, a produção, ao professor Gui, Sem que cede vocês espaço. nada seria possível. Sim, é Nada verdade. disso aqui. Então, muito obrigado. Sim, estamos gratos, muito obrigada. E não Vamos estamos lá. só. Não estamos sozinhos. Como sempre. Nós temos convidados que, da mesma forma que a gente fala, se você quer participar aqui, se você quer ser um convidado, né? Se você quer ser convidado, a gente fala pra você se convidar. Então, se você quer ser um convidado aqui no podcast, se convide para estar aqui. E hoje o negócio vai estar potente. Vai. Porque a gente não tem só um, pastor. Dois. A gente tem 2. E quase 3 que o Léo vai fazer também. Olha lá, já Jesus. tá metendo louco. Mas enfim. A gente não pode nem falar pro pastor se apresentar. a É gente porque tem que talvez os indicar. dois falem os juntos, dois. né? Eu sou Mas o pastor da direita aqui, se apresente. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o pastor Ivo e atualmente eu cuido dos nossos jovens colportores da Paulista Sul. É um prazer estar com vocês. Quer comportar? Prazer é Por nosso. favor. Arrasta pra cima. Não tem valor, tá? Mas enfim, tem o outro pastor aqui também. Agora o da esquerda. Por favor, pastor. Bom, gente, eu me chamo Fábio, eu sou quase pastor, estou no 4º ano de teologia e atualmente trabalho ali juntamente com o pastor Marcelo Rezende e com a comunidade jovem Embora, a comunidade jovem do Campo de Fora. Muito Show de bom. bola. Galera Show de de bola, show de peso bola. aqui. Galera De de peso. de peso. Pra essa lição também, Não, a gente tá precisando, né, cara? vocês estão preparados? Pela graça de Deus. Né? Ah, ele... Amém. Beberam água pra Eu ia falar não, cansar. mas ele veio que pela graça de Deus, então tá tudo certo. ok. Então é isso. E, cara, sempre não dá pra gente pular isso, que é pedir licença pro nosso Criador, pro cara que vai dar esse discernimento pra nós. A palavra é dele, então, você ora pra gente, pastor Ivo. Vamos orar então, Léo. Querido Deus, obrigado porque estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Abençoe a nossa lição agora, que possamos aprender bastante com o teu poder, com a tua ajuda e que possamos ser transformados a cada dia pela tua palavra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Bora lá. Ó, todas as nossas lições, É. elas estão seguindo um rumo. Lázaro, a parábola, também a chave lá de Hades, enfim. A gente está focando em cada parte da imortalidade. Só que agora esse tema, ele é totalmente diferente de todos os outros, porque engloba... Ok, vocês estão com a lição em mãos, né? Ok, bora lá. Engloba a morte, o juízo e ressurreição.
Até porque, por isso que a gente está muito feliz que tem os 2 pastores aqui para falar desse tema. E a gente sempre pergunta para os convidados o que eles pensam quando eles escutam a palavra imortalidade. Só que eu acho que não vai fugir muito do que tudo que a gente já ouviu. Exato. Então eu queria mudar, Lídia. Pode ser, vai Eu queria lá. fazer uma pergunta diferente de início. Qual que é a ligação que essas 3 palavrinhas têm na cabeça de vocês? Talvez... Eu não quero que vocês partem também só da teologia, mas de cara, assim, sabe? Tipo, morte, juízo e ressurreição. Sim, né? São palavras bem associadas, Léo, né? A morte foi uma consequência do pecado. O pecado é um problema, precisa ser resolvido. E para ser resolvido tem um juízo. E após o juízo, eu imagino, né, Fábio, que tem que ter uma ressurreição, porque nem todo Amém. mundo que morreu merece estar para sempre na morte, né? Então, assim, é um caminho, né? Teve a morte, teve um juízo, mas vai ter uma ressurreição. Muito bom. Eu ia dizer basicamente a mesma coisa. Então, né? Um plágio agora. Que eu acho que não tem muito o que pra dizer, né? Estudaram na mesma escola, tá tudo... Tranquilo, galera. Mas eu acho que, assim como o pastor Ivo falou, é essa questão de um caminho a ser seguido, né? Uma coisa que eu acho interessante a respeito do juízo é que muita gente tem a ideia de que o juízo ele é uma situação ruim, né? A palavra juízo, ela denota uma situação meio assim... Negativa, Exato. né? Negativa, Uma é. prova, né? Quem passa, né? Exatamente. Só que quando se trata do juízo de Deus, na verdade, tudo que se relaciona a respeito de Deus, assim, no contexto mais geral, o juízo, quando a gente fala a respeito de juízo, também é de amor. Porque se a gente vai ter uma ressurreição, a ressurreição só vai acontecer baseado no porquê. A ressurreição dos justos, tá? Sempre bom fazer essa diferenciação. Mas a ressurreição dos justos, ela só vai acontecer porque teve alguém que teve amor pela gente. Então, o juízo, ele também parte de um pressuposto do amor. Então, assim, por mais que o pecado ele tenha entrado no mundo, a morte tenha entrado no mundo através do pecado, de qualquer forma, existe um outro plano, na verdade, que é um plano que faz com que a gente tenha a ressurreição e a vida eterna. Então, Sim. então acho que é isso. Ah, você é louco. Show de bola. E também, acho que uma ligação que também tem essas 3 é o fim, né? Tipo, a gente vive aqui na Terra e tudo mais, e o fim disso vai ser isso. Vai ter o juízo sempre é o final, né? É literalmente bater do martelo. Então, acho que isso que vem na minha cabeça. O fim, assim, para acabar essa fase da Terra, da Fim gente. terreno, né? É, o fim É o terreno. fim terreno É o que e eu o começo penso. da Exato. nossa Eterna. imortalidade. Aham. Amém, que assim seja. Amém. Recebo em nome de Jesus. Amém, eu aceito. Nossa, todo podcast tem isso, né? Amém, eu Tem que aceito. ter. Bom, o nosso texto-chave, na verdade, tem mais de um, né? Bem Aqui. pesado Tem bem também. mais de um. Você tem que parar pra ler. Ó, a gente tá falando pra você, cara. Pega a sua Bíblia, pega a sua lição, vai ler. E lê com cuidado, lê com atenção. Aqui a gente vai dar uma explicada e tudo mais, mas é importante que você estude a sua lição em casa também, tá bom? Então, assim, estude a sua lição, que aqui é um complemento, tá bom? E é isso, bora lá. Pastor, eu gostaria muito de ler, a gente lê junto aqui Apocalipse, mas antes a gente precisa ter um entendimento sobre Deuteronômio 7. Daniel. Daniel. Pode ser Deuteronômio também, não tem Não, problema. não. Eu gosto Vamos muito de pro Daniel, Deuteronômio, nossa. inclusive. Vai Tô de com- Deuteronômio e a Dani. Tô com o Deuteronômio da última lição, Pouca cara. coisa, né? Assim, de Deuteronômio até Tá Daniel. ali. Enfim, Daniel 7. Uhum. Você consegue dar um... Vocês dois aí Vai conseguem- ser difícil, mas é possível, tá? Um resuminho aí. Você consegue, eu sei que você resuminho de Daniel. Então, Daniel 7 é um capítulo emblemático do livro, porque nós temos ali uma ampliação de uma mesma profecia que já tinha sido dada no passado. Lembra que um rei babilônico teve um sonho e tal, com uma estátua, né? E tinha ouro, prata, bronze, ferro, e cada metal ali simbolizava um reino. E no capítulo 7 a gente tem uma ampliação da mesma profecia, e aí com 4 animais esquisitos, né? Tipo um leão que tem asas, né? Um urso ali meio bravo que tá com uma patinha para cima. Como assim, né? Uma patinha para cima. Tem um leopardo que também tem asas, um animal bem rápido. E por último aparece um monstro ali terrível e espantoso. E a gente sabe que o leão ele representa a Babilônia. Tem até assim, se você vê ali na internet imagens do Museu Britânico, né, de peças que vieram do Iraque, né, que é onde ficava a Babilônia, o símbolo do império era o leão alado, né? E a gente sabe que na sucessão dos impérios, teve Babilônia, depois quem que veio? Você lembra, Léo?
veio a Medopérsia, né? Aí lembraria depois não. veio... Agora eu lembrei. Eu não lembraria. Aí depois veio a Grécia, veio Roma. E aí, depois de Roma, fala que vai vir um poder político, religioso e tal, que iria atuar na Idade Média, iria mudar os tempos e a lei e tal, mudar a questão da observância do sábado entre os cristãos, né? E aí chega no momento em que Jesus aparece, tem um juízo. Então, por que a gente está falando do capítulo 7? Porque está mostrando a sucessão dos reinos, e a gente já está percebendo pela Bíblia que já está no final, cara, porque já passou Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, esse poder do chifre pequeno já está aí há muito tempo. E aí, dica, quem é o poder do chifre pequeno? Vamos lá, vamos estudar um dia sobre isso, né? Olha aí. E aí, passando esses reinos, tem um juízo. E aí tem uma palavra-chave aqui, que o Fábio pode até falar um pouco, talvez, que são abre-se os livros, né? Então, talvez ali, né, Fábio, dentro desse juízo tem um relatório, alguma coisa que os anjos, Deus está olhando ali para ver quem é justo, quem vai salvar e quem vai se perder, né? Eu acho muito interessante o capítulo 7, porque assim, se você pegar aqui... Perdão. Se você pegar... De a forma... Deuteronômio. De Deuteronômio. Daniel. Gênesis, Apocalipse. ali. não A tem forma problema. como o escritor ele relata essa visão, esse sonho, ele está falando à luz da tradição babilônica. Por isso que ele usa muitos animais enquanto ele está falando. Por isso que ele usa a questão do leão que é alado e tudo mais. Só que é interessante porque quando Daniel ele vai descrever esse sonho, ele descreve a partir da sua tradição, ou seja, da tradição bíblica. Então, tudo aquilo que Daniel está querendo dizer no capítulo 7, ele basicamente tem a ver com aquilo que ele entende, com aquilo que ele interpreta a partir da cultura babilônica que ele estava inserido. E eu acho isso muito interessante. E aí o pastor falou essa questão dos livros, é como se tivesse tudo... ele resumiu basicamente como acontece. Essa questão de que há um relatório, melhor dizendo, e dentro desse relatório está relatado tudo o que você já fez. E aí o capítulo 7 ele fala a respeito do ancião de dias, né? Que é um ancião que conhece todas as coisas. Um ancião que O conhece... carinha alvo mais que a neve, né? O ancião que conhece tudo. E esse ancião de dias seria a pessoa cujo faria o julgamento, faria o juízo de todas as pessoas. O Fábio me faz pensar uma coisa muito engraçada, porque hoje de manhã um amigo meu mandou uma mensagem no WhatsApp, eu tive um sonho. Basicamente, ele teve um sonho sobre a volta de Jesus. E aí, o sonho Olha. dele tinha muito de filme de Hollywood e umas coisas de videogame no sonho. Eu não vou dar detalhes aqui, e é como o Fábio está falando. Eu até falei para ele, cara, isso pode ter sido uma impressão de Deus no seu coração, usando a tua cultura, porque ficou muito nítido para ele duas coisas. Quem estava se perdendo e quem estava se salvando. Ele estava se livrando da perdição, porque tudo estava sendo destruído, ele estava num lugar... super chique, assim, uma arquitetura nova e tal. Falei, cara, você estava na cidade, mano, ainda nessa época. Poxa, cara. E aí, e ele se salvava, né? Então, como o Fábio está falando, Deus usa a cultura da pessoa para escrever. E o profeta Daniel, ele foi um homem do seu tempo, estadista e tal, era comum usar essas figuras de animais, né? E aí ele traz essa profecia que indica para o juízo final ali. Isso que ele falou é muito interessante, porque mesmo Daniel tendo a cultura babilônica, ele sempre, tudo que ele enxergava era a luz da tradição bíblica. Então, assim, por mais que a gente veja as situações da cultura, e é um pouco daquilo que eu estudo, por mais que a gente veja essas questões da cultura, ainda assim, se nós temos Jesus no nosso coração, tudo que a gente vai assistir, tudo que a gente vai ouvir, tudo que a gente vai ver, a gente vai chegar a partir da nossa tradição que é bíblica. Entende? É verdade. É por isso que nós somos agentes transformadores da cultura. Nós, como cristãos, não somos anticultura e nem completamente misturados com a cultura. Para falar a verdade, nós somos agentes transformadores da cultura, né? Exatamente. Se a gente fica escravo da cultura, a gente se neutraliza como cristão, Sempre vai ser né? mesmo. Porque a gente vira o mundo. Mas se a gente não conhece a cultura do mundo, como nós vamos dialogar com o mundo, né? O Perfeito. profeta Daniel, ele era um estadista, conhecia tudo sobre a arte babilônica, mas nem por isso ele deixou de ser um grande filho de Deus e profeta. Então, o equilíbrio, né, que é tão difícil, mas a gente precisa, né? Ao invés de ser anticultura, nós precisamos ser a favor de transformar a nossa cultura, né? Perfeito. Exato. Olha, cara. Bom, agora que a gente... Eu ia falar Deuteronômio de novo. Cara, eu acho que a gente tem que montar uma lição quê? sobre Deuteronômio, né? Já teve, Já viu? teve. Já teve, Mas né? vamos fazer, Teve. a gente faz Já de que novo. A gente faz de novo. Marcou a vida dele, né? Não, depois eu vou ler alguma coisa de Deuteronômio, porque tem alguma coisa na minha cabeça e é pra ser comentado. Recomendo o capítulo 30. Olha aí, ó. Toma. Muito bom. Eu anotei. Muito bom. Agora, você lê pra gente, Fábio. Eu. Capítulo 20, versículo 11 ao 15 de Apocalipse. Julgamento final.
Apocalipse não é destruição, não, né? Vamos deixar claro isso. Isso é interessante. O povo acha que Isso é Apocalipse é fogo. Quer que a gente comente de O povo novo? acha que é... Destruição. O exemplo da Lídia, Apocalipse. É que eu tô pensando nos gritos, desespero, entendeu? Antes da gente ler, vou comentar sobre essa questão de Apocalipse, que eu acho que é muito interessante mesmo. A gente enxerga, e as pessoas elas têm, talvez partido de uma tradição, de que Apocalipse seja um livro onde é a destruição do mundo. Só coisas ruins, né? Quando na realidade, esses dias eu estava lendo em algum lugar e eu gostei muito dessa citação, falando que Apocalipse é o livro de recomeço e de reconstrução do mundo. Então assim, quando a gente... Principalmente porque o livro de Apocalipse, ele começa ali, Apocalipse capítulo 1, eu não lembro agora qual verso, mas fala que é a revelação de Jesus Cristo. E Apocalipse no grego significa revelação. Revelação. Ou seja, significa revelação e a revelação de Jesus Cristo, como Jesus, sendo a maior expressão do amor que nós temos, eles viria e faria um capítulo sobre destruição. Ou faria com que João escrevesse um capítulo sobre destruição. Uhum. Fica a pergunta aí para vocês Pois refletirem. é. Caraca, Deus foi pontual até no que ele, escreveu pro fim, né? Exatamente. Falando que um fim, na verdade, é um recomeço. Exato. Exatamente. Agora, Pode? vamos lá. Bora. Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11, diz o seguinte: Vi um grande trono branco, aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A parte do fogo que ela tá falando, né? Fogo. Viu? Esse, Entendeu? É aqui. Exato. Bora lá pra tirinha, então. A gente já entendeu o título, já lemos e entendemos. Vamos pra tirinha, que a tirinha é bem interessante. O cara meteu também, uma né? pera mordida atrás. Você viu? Eu vi, então, né, lá. Deixa o pessoal da Apple descobrir, né, que agora tá a pera, né? Eu não sei quantos aqui já assistiram iCarly, mas no Sim. iCarly é uma pera. É uma pera pera também? É o perafone. É um perafone. Caraca, Ó, aí que legal. a tirinha tem: não acredito, perdi todas as minhas fotos e vídeos da nossa família, todas as nossas lembranças. Aí chega a esposa, provavelmente, ou a mãe, não sei, e fala assim: não se preocupe, querido, fiz um backup de tudo aqui no HD. Aí ele está mais aliviado. A tirinha ajuda... Posso estar errado. E vocês estão aqui para me corrigir, não é mesmo? Não, Jamais. Mas Jamais. a tirinha faz Tranquilo. entender um pouco sobre o que são esses livros, né? Talvez seja numa representação da tirinha, seja esse HD, É, que a sabe? Apocalipse que a gente acabou de ler fala de livros e o livro, né? Aí esses livros, né, vocês podem explicar mais sobre, né, que tem a ver com a tirinha. É muito interessante que a memória é uma coisa muito importante, tanto na vida humana quanto do céu, dos anjos, né? Por exemplo, a gente sabe que em 1945, quando a guerra terminou, se descobriu os campos de concentração nazistas, né? E foi um choque para todo mundo. E a gente sabe, por exemplo, que em Auschwitz, na Áustria, tem um museu lá para ser memória do que aconteceu. Memória para que aquilo nunca mais aconteça. Então, a memória, ela tem um papel filosófico de nos ensinar, de ser didático. E no caso do Museu de Auschwitz, é para que aquela atrocidade que aconteceu com o nazismo nunca mais Não aconteça. volte a acontecer. E do ponto de vista humano, é necessário que tudo fique guardado também para que haja um juízo, uma avaliação. Porque, poxa, quem que é digno, quem que vai, quem que não é? Pela verdade, ninguém é digno, tá? É tudo pelo sangue de Jesus, né? Amém. Vamos tirar o mérito humano, porque é tudo no mérito de Cristo, Sim. né? Mas você já pode pensar, não sei se você já teve um computador e tal, um pendrive. Por exemplo, eu tô com 5 pendrives, eu descobri que, recentemente, os 3 dos 5, eles não... Eu perdi meus arquivos. Você entendeu? E já era. Só se formatar, eu não sei como é que eu vou fazer. Eu tô vendo ainda meus arquivos da Faculdade de Teologia, imagina, né? E assim, e quando a gente morre, o que acontece? Para onde vai nossas memórias? Memórias afetivas, sensoriais. Cara, tem tanta coisa na nossa cabeça.
E aí é interessante que na teologia bíblica, a gente meio que entende que pelo conceito de espírito, tá tudo guardado com Deus. É tipo uma nuvem, entendeu? Você pode perder o backup, a gente pode morrer aqui. Nossas memórias estão tudo nesse cérebro aqui orgânico. Não sei como é que funciona isso, né? Mas uma hora se Jesus volta, a gente morre. E aí, como é que fica a memória? E Deus vai ter um pendrive lá, quando ele falar, ressuscitai! E o computador dele não vai ficar quente, não. Ele vai conseguir, assim, do poder dele, né? E a memória de bilhões de pessoas volta, né? Com a personalidade, com o jeito, não vai ter nenhum bug. Isso é tremendo, né? Você tá falando tanto de Deuteronômio que agora eu vou citar Deuteronômio. Tá vendo isso? Eu queria isso, tá entendeu? vendo? Cara, Era o Espírito Santo Deus sempre tem um falando. propósito com as coisas que acontecem. Né? Exatamente. Eu gosto muito, e do Pentateuco, que é meu livro favorito, inclusive. Por quê? O livro de Deuteronômio ele está envolto dentro de um contexto onde as pessoas que estão ali naquilo ali, ou elas não viram, ou elas eram muito pequenas no que diz respeito ao que aconteceu na libertação do povo de Israel. E dentro da cultura judaica é muito interessante porque eles dão muito valor para a memória. Então, quando a gente fala a respeito de... E principalmente no que diz respeito ao agir de Deus. Sempre que Deus lembra de algo, significa que o ato seguinte que ele vai fazer é um ato de misericórdia. Então, quando ele chega para o povo e relembra tudo que ele fez no livro de Deuteronômio, significa que ele continuaria guiando o povo para onde o povo iria. Então, assim, e isso é muito interessante porque isso entra de acordo com aquilo que a gente está conversando aqui. Quando a gente fala a respeito dos livros que serão abertos, serão basicamente as memórias que a gente tem. E até é muito interessante quando a gente para pensar de que um povo que não tem memória é um povo sem história. Ou seja, quando a gente não lembra daquilo que nós fizemos, ou daquilo que nós somos, ou da forma como nós agimos perante a sociedade, então automaticamente a gente não tem história. A gente é fadado a cometer até os mesmos erros. Né? Exatamente. Perfeito. Então, tá gravado já. Exatamente, entendeu? Então, assim, e aí ele falou essa questão do museu. É muito interessante como os museus que eles relembram as coisas justamente para que a história não morra. Então, de um jeito um pouco mais poético, por assim dizer, quando nós morremos, os livros são abertos no juízo, então automaticamente Deus sabe de tudo que a gente viveu na nossa história. Pensa sabe, só. Fábio, uma coisa interessante também, a gente tem uma ideia assim que Deus vai apagar tudo na nossa cabeça e tal, e vai começar do zero. Mas é importante a memória. Pra falar a verdade, a memória é a coisa mais importante, e a memória da cruz, principalmente. E Deus não vai jogar no lixo tudo aquilo que foi muito dificultoso ter sido construído. Ele teria feito isso antes de ter mandado Jesus. Pois Seria mais fácil, né? E para pensar, como o Fábio já disse, é o conhecimento dessa memória e dos livros que vai garantir que o pecado nunca mais se levante no mundo, porque a memória da história da redenção é que vai garantir a paz eterna. Então, é importante os livros, né? E a gente vai ver, tem 3 tipos de livros aí, viu? Agora, Fábio, eu não sei se é tablet, né? Se o Steve Jobs está na frente dos anjos, né? Ou se os anjos têm um aparelho... Eu fico pensando, né? Se é livro, uma biblioteca, ou é algo um mais aparelho moderno, sei lá. Ou é até algo, tipo, que nem é palpável, ou, tipo, toma. Tá. Coloca o dedo assim, aí digital. vem assim na cabeça. Sim. E Caraca. esse método dos livros, ou do HD, né? Que HD não, do disco rígido que a lição fala, é também um método que tem para avaliar, né? Para julgar os que já morreram, né? Que foi o que você estava comentando do museu, de que a história viva, mesmo que não esteja ainda né, rolando ali. Então, Deus, ele sabe de tudo mesmo, né? Enfim. Essas questões dos livros, já que o pastor já comentou, quais são os 3 tipos de livro? E aí, Léo, quais são os 3 tipos Não, de livros? pastor, não faz comigo não, pastor. Quais são os 3 tipos de livros? Faz comigo. A gente fala didaticamente que tem 3 livros assim que serão usados no juízo, né? O primeiro livro é o livro do juízo, e ali tá tipo um diário. Inclusive, a Ellen White fala, muito interessante, que todo dia, né, no final do dia, tem um anjo, o relator, que vem conversar com o nosso anjo da guarda e tal, para pegar um relatório de como foi o nosso dia, das coisas boas e ruins. Ô, tristeza. Sim, você tem um relatório, e olha, nada escapa dos olhos de Deus e dos anjos, né? Então, cara, viva como se tivesse um anjo perto, né? Porque tem. Porque tem, né? Não é fantasia, é realidade, né? Então tem esse livro, o livro do juízo. Tem o livro da vida, que tem nomes de todo mundo que aceitou Jesus, de todo mundo que teve um bom caráter nesse mundo, né? Que escolheu o bem. E tem um livro que, didaticamente, a gente chama de livro memorial, que ali está
as boas obras. Só as boas obras. Só que assim, dizendo uma coisa, no livro do juízo, as nossas más ações estão lá. Aí como é que faz para a gente tirar essas más ações? É simples, é pela fé, é pela graça. Você não precisa ficar se martirizando, fazer uma penitência. Só você fazer uma oração, né, pedir perdão pelos seus pecados e Deus é fiel e justo para purificar. E aí lá ele coloca sangue de Jesus. Pronto, apagou. Esse trabalho começou... O corretivo é vermelho. O corretivo é vermelho. Boa. Nossa, poético. O corretivo é vermelho, né? E depois letras douradas, assim, pronto. Agora, né, o nosso nome lá. Esquece. Então, o pecado é apagado pelo sangue de Jesus quando a gente confessa e deixa o nosso pecado. Tem que confessar o pecado, tem que deixar o pecado. Não adianta você falar, Deus, me perdoe, e aí continua. Não, né? Tem que confessar o pecado, pedir ajuda de Deus e abandonar o pecado e tal. E aí, desde 1944, Léo, Deus tem feito esse trabalho especificamente, que é de apagar a sujeira dos registros e vai ficar só um registro limpo. E quando estiver pronto o registro, Jesus volta. Agora, vale a pena dizer, a volta de Jesus não depende disso. A volta de Jesus não depende da quantidade de nomes que está passando no livro. A volta de Jesus está demorando, é verdade, é porque ele quer salvar mais pessoas. E muitas pessoas estão aí no vale da decisão, inclusive a gente, às vezes, aqui, sabe? Sim. Então, Vai orar. a gente tem que se consagrar a cada dia buscando a presença de Deus. Né? Então, são 3 livros. Então são livros mesmo, porque para pagar e tal. Pois é, né? Porque se fosse essa tecnologia assim, já... Eu tô curioso para saber Eu como confesso é que, que é. eu confesso sei que também. os 2 primeiros eu até pensei, mas o terceiro eu ainda estava em dúvida. O memorial, né? O memorial. Então, aí fala que o memorial, que as boas ações vão ficar guardadas para sempre. As pessoas vão poder consultar. Os nossos pecados, as coisas ruins, não, né? Já pensou, sei lá, no céu vendo os meus pecados? Não ia dar certo, Não. né? Pra quê, né? Chega, né? E nem os seus, tá bom? Porque você também tem, tá? Será que vai rolar aquela, tipo, eu vou ver aqui porque que o pastor Ivo tá aqui? Então, não, mas aí você já deu o spoiler do cara é gente próximo, boa. né? É, Porque, assim, o juiz é dividido em fases. E vai ter uma fase que a gente vai analisar. Hoje, quem está analisando as coisas são os anjos e Jesus Cristo. Mas lá no céu, no milênio, vai ser nós e os anjos. Eita, Léo, aí a gente vai ver tudo. Porque você vai perguntar, cadê o pastor Ivo? Deus me livre, vai que ele não está lá. Não, eu Aí quero vai estar, pegar né? e- Mas imagina, cadê o pastor Ivo? Aí você, não, vamos olhar nos registros. O que está acontecendo? E você vai olhar nos registros e você vai ver, é por isso, por isso. Gente, é muito interessante que Deus coloca o julgamento na mão dos anjos e na mão dos seres humanos. Que Deus diplomático, que Deus amável, que Deus que faz um processo de lisura, né? A gente vive aqui no Brasil, às vezes há questionamentos em relação à justiça, né? Superior Tribunal Federal, outras coisas. E no mundo de Deus também é a mesma coisa. Deus está tentando a todo custo dar uma lisura ao processo jurídico de quem vai e quem não vai, de tal maneira que no final, no tempo do fim, até Satanás vai falar: caramba, olha, parabéns. Tá certo. Tá tudo certo. Olha, não posso falar nada. Eu vou me ajoelhar diante desse Deus porque ele é justo, né? Ele está sendo imparcial, está sendo até misericordioso, amável, né? Aí entra aí na próxima pergunta, né? Por que o juiz investigativo é uma ótima notícia pra gente? Cara, porque o juiz investigativo, ele tem... É interessante, né? E, de novo, eu acho muito engraçado como a gente enxerga e como a gente tem interpretado as coisas da Bíblia, né? Juiz investigativo. Se você fala que existe um juiz investigativo numa série policial, você acha que a pessoa vai investigar tudo que você fez de errado, sabe? Tudo que você fez de uma forma... Cara, você fez errado aqui, você fez errado aqui. Isso entra naquilo que eu falei no começo a respeito do juízo, de que quando a gente enxerga o juízo do ponto de vista bíblico, que basicamente é o amor, então automaticamente a gente entende que o juízo investigativo ele não é uma forma de que Deus vai achar... Isso é outra coisa muito interessante. Deus vai vir e vai fazer, e vai olhar e vai ver tudo aquilo que você fez de errado. É como se tivesse uma tabelinha, né? Você começa com 100 pontos. Ah, não, mas você pecou aqui, perde 2. Você pegou aqui. Esse pecado talvez perde 5. Quando na realidade isso não existe. Isso não existe. Então, o juiz investigativo é para basicamente Jesus, enquanto nosso juiz. Isso é até engraçado, né? Porque ele é tanto nosso advogado quanto o nosso justo juiz. Sendo ele o nosso advogado, o nosso justo juiz, então Jesus, ele vai investigar tudo aquilo que nós fizemos. E não existe uma tabela que possa dizer assim, no sentido de
aqui ele errou, então ele não vai para o céu. Não, porque Jesus está procurando as suas boas obras, está procurando aquilo que você fez de bom para as pessoas, sabe? Então, assim, e isso é até engraçado, porque do ponto de vista de salvação, a gente enxerga a salvação como sendo uma barganha, né? Do tipo, ele deu algo para mim, então automaticamente eu tenho que dar algo para ele. E a única coisa que ele quer da sua vida é que você se entregue, né? Você se ajoelha e fala, Senhor, peço perdão pelos meus pecados, eu estou me entregando a ti nesse momento. Você falando, eu lembrei de 2 exemplos, né? Que infelizmente, tipo, são realidade. Uma vez eu tava conversando com um rapaz e ele falou... Eu falei, pô, mano, por que você saiu da igreja e tal? Tipo, tá tudo bem? Foi alguma coisa? Alguém te machucou, sei lá. Aí ele falou assim, cara, eu quero voltar, só que eu não posso ainda porque eu ainda tô em pecado. E, tipo, eu acho que Deus não deve nem estar olhando pra mim. A outra questão foi um primo meu. Eu falei assim, pô, por que você não... Mano, vem experimentar esse lado. Aí ele falou assim, Léo, já fiz tanta coisa errada que não consigo. Acho que não é o meu lugar. Aí você fica pensando, caraca, tipo, ouvir esses dois, você para pra imaginar, tipo, quantos outros já não têm o mesmo pensamento, né? E esse pensamento é bem comum. Que a gente tem que estar Sim. por merecimento, É bem né? comum, Sim, vem sim. essa meritocracia, a gente tenta colocar sempre. A forma como a gente enxerga a religião atualmente, ela é uma forma muito... Eu vou usar uma palavra da atualidade, tóxica. Mas é isso mesmo. É uma forma muito tóxica, porque você entende que você tem que carregar um peso nas suas costas. Do tipo assim, eu sou cristão, então automaticamente eu tenho que carregar um peso de ser perfeito do ponto de vista das minhas ações. Então, tipo assim, eu tenho que andar sempre na linha. Não tô falando que você não tenha, tá? Quero que fique bem claro aqui, meu Mas jovem cuidado. querido. Mas quando você coloca as suas ações, e esse é o ponto importante, quando você coloca as suas ações e a sua responsabilidade na salvação primeiro do que a responsabilidade de Deus, então automaticamente você vai achar um peso. É ao contrário. É Deus te salvando e você agindo conforme a salvação que ele fez na tua vida. É diferente. Porque isso tira um peso, né? É a relação de ter para ser e de ser para ter. Entende? Então eu acho que... E aí, por isso que a gente tem tantos relatos, que nem o pastor falou, que nem você contou, de que dessas situações as pessoas se acharem indignas. Quando na realidade a religião foi feita para quem? Para elas. Pros indígenas. Exato. Entendeu? Todos nós somos aqui nessa mesa indignos. A gente não é digno. E as pessoas que se sentem pecadoras, elas, e nós também, obviamente, mas as pessoas que se sentem pecadoras, elas também precisam de Cristo. Principalmente por elas, né? Que Tá bem Jesus poético morreu hoje. também. Você viu só? Eu acho que é isso que a gente tem que lembrar sempre. Por mais que a gente tenha... A gente sempre tem uma pessoa de referência, né? De cristão. Influência na sua que vida. tipo, caramba, eu quero ser que nem ele. Mas quando você para pra refletir que ele também é pecador, de que ele também é podre de pecado, você fica tipo, caramba. Então dá uma quebrada na nossa realidade mesmo. Então a gente precisa sempre lembrar que a gente é pecador. Todos nós somos, não só eu, mas a pessoa que eu admiro também é. But, todavia, entretanto... Não, é que eu ia completar isso que ela tá dizendo, que tem uma frase que eu ouvi de alguém que fala assim, se as pessoas soubessem ao meu respeito que eu sei ao meu respeito, talvez elas não sentariam do meu lado. Não, exato. Então, Que forte. forte, né? Você viu só? Muito forte, velho. Complementando também é que Jesus é todo o suficiente para salvar. E, gente, nós estamos numa fase atual que tudo está nas mãos de Cristo. Então, qual é a boa notícia? Satanás foi derrotado na cruz. Já vai completar quase 2000 anos que o reino está nas mãos de Cristo agora, né? O reino, o domínio, o poder. A gente ficou 4000 anos ali, o inimigo, né, tentava atrapalhar muito, mas após a cruz foi definitivo. O mal está derrotado, Cristo venceu, e é legal que ele está no céu, ele não está só julgando, ele intercede por mim e por você. Nossa. Então essa ideia de que, tá, mas pastor, e se eu cair? Meu filho, levanta. Jesus está com a mão estendida do céu para você vir de novo. Não importa que você tenha caído, o que importa é que você não fique caído, porque Jesus quer te erguer. Então, qual que é a boa notícia? Jesus é vitorioso, já ganhou, está perto de voltar, as forças do mal estão completamente restringidas. Se você aceita o reino de Cristo, você está protegido, né? E, ao mesmo tempo, ele intercede por você. Então, assim, cara, tá tudo nas mãos ali para a gente ser vencedor, né? Sim, meu. E isso entra muito, né, tipo, o papel de Cristo que ele desempenha, né, na nossa vida, tanto na questão dos 3 temas, né?
Aí eu queria lançar para que vocês explicassem, que a gente tá pedindo para que fale mesmo as coisas assim que a gente já sabe, para enfatizar mesmo. Qual o papel que Cristo desempenha na morte, no juízo e na ressurreição? Já que ele é o nosso advogado, esse tipo de coisa aí. Uma pergunta ampla, complexa, resume toda a teologia bíblica, né? É a cristologia que envolve tudo, né, Fábio? Exatamente. Vamos falar da morte, tá? Vai, manda o plano A da morte de redenção Jesus, aí, em no palavras. caso. A morte de Jesus, no O caso. desempenho dele na morte. Então, em sua alguém morte. tinha que pagar o preço do pecado humano. Não podia ser um ser humano, né? Porque ninguém é digno. Não podia nem ser anjo, porque anjo não participa da nossa natureza, né? Então, Cristo veio, se encarnou como ser humano. Ele também é Deus, não deixa de ser Deus em nenhum momento. E ele morreu. E, gente, ele morreu de verdade. Ele morreu, ele ficou um tempo no sono da morte. Isso é muito interessante. E aí ele ressuscita. E através dessa morte, por ele ter sido santo, perfeito, né? Diferente de nós somos imperfeitos, a Bíblia fala que Cristo é separado dos pecadores, né? Ele não tem nenhuma mancha. Ele consegue, então, salvar a quem ele quiser, substituindo. E qual é a regra? Quem que vai se salvar? Quem acreditar. Quem ter fé, quem acreditar. E a fé verdadeira é aquela fé que entrega tudo. E aí, quando você entrega tudo, você vai colocar Jesus como o primeiro, o último e o melhor na sua vida. A obediência não vai ser legalista, a obediência vai ser em resposta à morte de Cristo, em resposta ao sacrifício dele na cruz. É por isso que a religião se centraliza na cruz e depois parte para o santuário naquilo que ele tem feito, né? Intercedendo. Uau. Esse é simplesmente o desempenho dele. Quer pontuar alguma coisa, Fábio? Não precisa? Jesus foi muito corajoso, né? Mas Ele foi muito guerreiro. Eu acho muito interessante essa questão da humanidade de Cristo, porque, assim, a gente dá muito valor, e óbvio, ele sendo homem e sendo Deus, a gente dá muito valor também à divindade. Mas é interessante quando a gente conversa a respeito da humanidade de Cristo. Cristo, ele foi tentado, Cristo, ele se irritou. Tem até uma passagem, que agora acho que é Marcos 7, se eu não estou enganado, que Jesus, ele quer ter um momento para ele ter paz, assim. Ele pega os discípulos e fala assim, vamos para algum lugar porque eu preciso ter paz. Eu preciso ter paz, perdão. Eu preciso ter paz. Eu quero ficar tranquilo um pouco. Eu já fiz muita coisa aqui, então 2 diazinhos, sabe? E aí é interessante porque uma pessoa vai seguindo Jesus naquele momento, uma mãe vai seguindo Jesus e ela começa a bater na porta da casa que Jesus estava e ela começa batendo na porta lá. Jesus, salva-me. E tem uma hora que os discípulos eles pegam e falam assim, Senhor, manda embora, por favor, vai lá, manda ela embora, ou atende ela, faz alguma coisa. E aí é interessante porque Jesus fala, Jesus ele vira assim e falou, mulher, eu estou no meu momento de paz aqui. Aí ela fala, mas quando você salva as outras pessoas que não são salvas por ti comem as migalhas. Ou seja, Jesus toma uma invertida de graça. Aí ele fala, vai mulher, a sua fé vai te salvar. Essa história é muito boa. Essa história é genial. Ela é uma das únicas que entende a parábola dele assim, na hora, né? Exatamente. Tipo, que ele falou, eu não vim pra ajudar você. Ela, mas só que eu posso te ajudar assim. Exatamente. Ela foi insistente. Exato. E eu acho que isso é muito interessante porque isso implica que Jesus, ele entendeu de uma forma prática, porque ele estava aqui na Terra, ele sofreu tentação, tudo aquilo que a humanidade passa, sabe? Ele sendo Deus, ele não teve nenhuma implicação, indicação, nada envolto no pecado. Isso não tirou o fato de que o próprio Satanás foi lá e tentou ele mesmo. Então, baseado nisso, ele entende basicamente como é que funciona a humanidade aqui. E isso é muito interessante, porque ele, aí nessa forma do juízo, ele já entende, ele já tem uma visão do tipo, cara, eles passaram por isso, eles entendem isso, eles têm essas situações aqui. Então eu posso ser o justo juiz de fato, porque eu conheço o que eles podem e o que eles não podem. Uau. Então, além dele, né, ele acabou com a morte, né? No caso, ele já venceu a morte. Ele nos julga por conta disso. Exatamente. E agora ele ressurreição. E aí? Então, ele ressuscitou. E a partir do momento que ele ressuscitou, ele tem o direito, ele conseguiu o poder, dignidade, como diz a Bíblia, né? De pegar o livro das mãos de Deus, o Pai, e dizer, sou digno no meu sangue. Então, todos que morreram em meu nome vão poder ter a vida eterna. Ressurreição. É por isso que não faz sentido a imortalidade da alma, né? Porque se a gente cresce na imortalidade da alma, é imortalidade ou é ressurreição, né? A Bíblia fala da ressurreição.
né? Que um dia as pessoas vão voltar a viver eternamente pelo poder de Jesus. Os salvos irão ressuscitar para a eternidade. Os ímpios também vão ressuscitar. É interessante, né? A gente viu na lição. Mas para receber explicações. É interessante como Deus é amável, né? Os ímpios também ressuscitam por um período e a gente vê que eles depois entendem por que estão sendo julgados, avaliados, e eles aceitam o juízo. O Senhor é digno. O Senhor tem feito um bom trabalho. O Senhor é justo. Quem somos nós? Ai de nós, né? É interessante isso. Caraca, velho. Pois é. Esse é simplesmente papel. Ai, Cris, é demais, né? Eu tenho uma pergunta bem clichê. Bem clichê mesmo. E essa não é difícil de ser respondida. Ai, que bom, né? Que medo, Graças Léo. a Deus. Só que eu acho muito interessante, velho, a gente sempre colocar essa pergunta. Porque às vezes o medo ele se torna pânico na nossa vida cristã. E nos impede de continuar buscando essa imortalidade que Deus prometeu, esse céu, essa salvação. A gente já entendeu que não depende de nós, nós não somos dignos. Nós precisamos buscar cada dia ali e estar nas mãos de Deus. E beleza, a gente veio falando nessas últimas semanas sobre o medo da morte. Porque é comum, a gente não nasceu para morrer, certo? Por mais que a gente entenda e é consolado por essa palavra de Deus, ó, vocês vão descansar e eu vou ressuscitar vocês e vocês vão vir morar comigo. Ainda assim, a gente ainda fica, tipo, talvez não o morrer, mas como morrer também entra essa questão. Só que agora eu quero partir para um outro medo. Acho que todo mundo, se for chamado num tribunal hoje, falaria assim, opa, acho que eu fiz besteira. Esse medo do juízo, como é que a gente, mesmo eu sabendo, em partes, talvez a resposta que eu daria, mas como é que a gente diminui? Como é que a gente, sabe, amassa esse medo um pouquinho desse juízo e deixa mais confortável o suficiente pra gente colocar, bater no peito e falar assim, quando eu chegar lá, tudo bem, eu não sou perfeito, mas, cara... Você me faz pensar uma coisa, eu queria até Não, cortar tudo você. bem. Se hoje você passasse num juízo humano, agora, hoje, se hoje à tarde tivesse marcado o teu julgamento em alguma causa, você já não poderia mais mudar os papéis. Os papéis estão na mesa do juiz, tá tudo decretado. Agora, a bênção do cristianismo é que o teu juízo, o meu, já está passando, tá? Mas nós podemos mudar a qualquer momento a nossa sentença. E isso é uma coisa legal. Isso é uma coisa que me alivia. Sim. Isso é uma coisa que nenhuma religião traz. Isso é uma coisa que só no cristianismo eu tenho a segurança de que... E legal, eu posso estar preso, de mãos atadas, numa tortura. Eles não podem acabar com o meu pensamento. Eu posso orar a Deus em pensamento. Ainda assim, você Jesus, tem a oportunidade. eu falhei nisso e nisso. Perdoe os meus pecados pelo teu sangue. É só pela tua graça. E ali muda minha sentença. Eu posso ser justificado ali, perdoado ali. Né? Então é uma boa notícia. Com certeza. Você falou isso, eu pensei, eu viajei aqui agora. Pode viajar. Por exemplo, o pastor falou, a gente vai ter lá acesso às coisas boas, né, que a gente fez. Aí o cara não fez nada de bom no último minuto da vida dele. Aí ele vai ver, tá vazio o papel. Se salvei. Vou ver porque que ele se salvou aqui. Cadê? Cara, até o ladrão na cruz teve situações assim que tem coisa no livro dele, né? Porque, por exemplo, ele falou pro outro lá... Você me corrige, hein, Fábio, que você é melhor na narrativa bíblica, que eu não me lembro dos detalhes. Mas o ladrão falou, não, esse é um homem justo e tal, não fale assim dele. Manda calar a boca. Que bondade do ladrão na cruz de ter falado isso pro outro, respeito o outro. Aquilo já foi. Ponto positivo. Já foi assim, opa, haja luz aí na mente dele. Né? Aí ele aceitou Jesus e tal. E assim, gente, apesar, assim, até... Vou fazer uma coisa aqui, não sei se vale a pena falar, mas até Hitler, talvez, tenha tido bons momentos em sua vida. Tenha feito alguma coisa boa, né? Há quem brinque, né, que por ele não ter sido aceito na escola de artes lá, que ele queria ser pintor, aí ele foi pra política, né? Que coisa, né? Por que não aceitaram o quadro que ele fez lá? Você que não Todo ser humano tem coisas boas e ruins. Não tem nenhum jovem, ninguém que possa dizer assim, eu só fiz coisa ruim. Não, tenha certeza, você tem muitas coisas boas. Você tem muitas coisas boas. Seja detalhes, né? Tem que fazer uma análise aí e tal, para entender a sua identidade, que é um ponto que a gente viu essa semana, né? E tenha certeza, você não se resume nem a coisas completamente boas, porque a gente é pecador, infelizmente, mas nem completamente má, né? A imagem de Jesus está bem forte na gente ainda. Amém. Falei que eu viajei? Fala aí, Fábio. Ele tocou na história de Dimas, né? Que a tradição
coloca ele como sendo Dimas. E é interessante porque ele vira pro ladrão do lado dele e fala assim, cara, você não teme a Deus, mesmo estando sob igual sentença? Então, tipo assim, Dimas ele tinha entendimento de quem que ele estava do lado dele, sabe? Então, Dimas ele tinha o entendimento de que ali do lado dele estava a pessoa cujo daria salvação para ele. Tanto que ele vira e pede para Deus, para Jesus Cristo, fala, Senhor, se for possível, salva-me hoje. E quando ele fala isso, eu acho que... E é engraçado, né? Porque quando você para pensar nos aspectos que estão acontecendo nessa cena, você repara para entender que Cristo estava sob a mesma sentença e de pior modo do que os ladrões que estavam ali. Ele estava passando por um momento de estresse muito grande. E não só isso. Mesmo nesse... Eu acho isso muito interessante. Não só... Tem 2 momentos, na verdade. Mas eu acho esse momento muito interessante. Porque mesmo estando ali, naquele momento de puro estresse, estando sob a mesma sentença que os 2 ladrões, ele para tudo que ele está fazendo e ele fala, em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Bom, colocar vírgula sempre. Exato. E eu acho interessante também porque tem outra passagem, João 20. Eu acho, poeticamente falando, de uma forma muito bonita, porque é o momento em que Jesus ele interrompe todo o processo dele mostrar para Deus que ele estava com as mãos marcadas para chamar o nome de Maria. Ou seja, Jesus Cristo ele interrompe todo aquele processo e aí ele até vira para ela e fala, não me detenhas, porque ainda não fui pro meu pai. Ou seja, ele estava parado ali e Maria não reconhece Jesus. Ela só reconhece a partir do momento em que ele chama o nome dela. Então, aí você repara que a salvação, ela não depende das nossas responsabilidades, ela depende do tanto que Jesus chama a gente e diz que a gente vai estar no paraíso. Entende? Uau. Se sentiu tocado, por favor, se coloque de pé. Eu aceito o batismo. Sim, eu aceito. Caraca. É. Nossa, show de bola, velho. Pra- Tem acho alguma É vontade? só pra responder a sua pergunta, né, Léo, sobre o medo do juízo. É verdade. Voltando, Vamos voltar. Esqueci da minha pergunta. Não, mas o pastor... ele deu uma... Eu só queria comentar que, tipo, eu acho que o medo do juízo tem o medo da morte tem muito a ver com o medo do juízo. Que a gente tem medo de morrer e se perder. Então, acho que esses 2 medos estão super ligados. Oba! Mas é interessante, porque assim, quando a gente fala a respeito do medo do juízo, é de novo a gente colocando as nossas responsabilidades acima da responsabilidade de Deus. Então tudo passa por um processo, nossa, que não é fácil, tá? E assim, eu vou virar para você e falar, não é fácil. Eu falo por mim mesmo. Não é fácil a gente entender que não parte de nossa responsabilidade a salvação. Então assim, não é fácil da gente entender que no juízo a gente vai ser julgado por alguém que é completamente justo. E que sua justiça ela não é baseada em pensamentos humanos. Ela é baseada no amor dele. E o amor dele é completamente impensável para a nossa realidade. A gente não consegue nem tem como entender qual que é o amor dele. Então, assim, passa pelo processo da gente entender que a entrega que a gente faz não é que a partir do momento que a gente se entrega, a gente vai ter que fazer com que as nossas ações elas façam sentido à salvação. Porque uma ação já fez sentido a tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida e como a gente vai receber a ressurreição e a vida eterna. E é por isso que a lei, né, no juízo, ela não salva. A lei ela é extremamente, do ponto de vista jurídico, ela é legalista. Porque a lei ela só diz o que nós deveríamos ser. A lei só diz aquilo que precisamos fazer ou deixar de fazer. Então, e também o juízo de Deus é bem claro. Ele vai julgar por onde? É uma coisa assim, etérea, eu não sei. Não, qual que é o padrão? É a lei de Deus. E o resumo dos 10 mandamentos. Então, assim, por exemplo, tem uns 10 mandamentos lá. Imagina lá os 10 mandamentos. Aquilo ali, cara, você pega cada mandamento, aquilo aborda toda a nossa vida. Toda a nossa vida por completo, né? Então, quanto mais você se aproxima de Cristo, mais a luz de Cristo vai te mostrando as suas imperfeições e mais você vai se tornando mais parecido com Ele e mais próximo da lei. Mas quem salva é Jesus. Não é a lei. Nós, como povo de Deus, nós acreditamos que a salvação... nós não acreditamos na predestinação, né? De que Deus decretou quem vai se salvar, quem vai se perder. Se você está decretado para se perder, meu amigo, você não possa fazer nada porque você já vai para o inferno. Não, nós não acreditamos nisso. E esse aí é um pensamento monorgista, né? Aquele que acredita que a salvação depende só de Deus. Nós, como povo de Deus, acreditamos que nós somos sinergistas. O que é um sinergista? Ele acredita que a salvação é uma interação, né? Entre a salvação de Deus
e um esforço humano, porque tem uma escolha também, eu tenho que escolher a salvação de Deus, né? Então, assim, unindo o poder divino e o esforço humano num equilíbrio entre fé e obras, né? Porque quem tem a verdadeira fé vai ter boas obras, né? Não tem como, gente, uma pessoa com o Espírito Santo, cheia de Deus, não ser luz no mundo. Não tem como esconder uma lâmpada, né? Porque ela brilha, né? Então, assim, as próprias obras da pessoa vão dizer que ela está salva. Agora, a pessoa não faz as boas obras para se salvar. Ela já faz as obras porque ela já está salva, né? E por amor a Jesus, ela obedece. Primeiro a gente é perdoado. E aí vem aquele ponto que você falou daquele jovem, né? Ele não tem que se arrepender para ser perdoado. A regra é, Deus oferece o perdão e em resposta ao amor de Deus ele se arrepende. Então, por isso, a gente não tem que esperar mudar a nossa vida para ir para a igreja. Vai para a igreja como você está, essa frase é famosa, né? Porque é assim que funciona, porque é o amor de Deus que nos leva ao arrependimento, né? Pra que esperar? Para que esperar? É a música, inclusive. Exato. Eu pensei nessa música agora. Exatamente. Vocês estão muito poéticos hoje. Caraca, hoje tá poesia muito. pura aqui, velho. Um dos maiores pilares do cristianismo, pelo menos na minha concepção, é a transformação de vida, cara. Então, assim, como ele falou, a gente acredita que nós somos sinergistas, né? E eu acho muito engraçado, porque quando a gente vai passando os momentos da nossa história, a gente vai vendo a mão de Deus em cada momento. Então, a nossa transformação de vida, ela passa pela mão de Deus. Isso não... Óbvio, a gente tem o livre-arbítrio de escolher fazer aquilo que ele não quer. Isso acontece na imensa maioria das vezes, talvez. Mas... ainda assim, um dos maiores pilares do cristianismo é a transformação de vida. O maior pregador, depois de Cristo, as pessoas falam, né? Depois de Cristo, que não tem comparação, a maior pessoa da Bíblia é Paulo. Paulo foi baseado numa transformação de vida. Paulo teve que ter um real encontro com Cristo para ele entender qual era o chamado dele. Então, Uau. Caraca. Ai, gente, muito bom. Sim. Mas tudo que é bom Acaba. Menos Já o acabou? céu, já viu? acabou. Ah, não. A nossa vida celeste não vai acabar nunca. Foca aqui, ó. Estuda a sua Acaba lição. hoje aqui, mas ainda tem mais umas lições pela frente. Sim. Que não serão comigo e com a Lídia. Infelizmente. E nem com os dois pastores aqui que Maravilhoso. bagaçaram hoje. Muito bom, gente. Muito bom. Muito obrigada. Mas show de bola. Mas por último, e pela última vez, comigo e com a Lídia, preciso que vocês falem alguma coisa diretamente para o público agora. Assim, ó. Pra galera. Uma conclusão assim, ó. Rápida, curta Cada um tem uma direta, pregação de um entendeu? minuto agora. Assim. Vocês Que nem têm um debate, minuto. É que nem o debate. Que nem o debate. Cada um Que tem um nem o minuto debate. agora olhando pra câmera da frente aí. Bem, a gente viu nessa lição o grande amor de Deus. E uma coisa importante para quero dizer para você, é que o amor de Deus é muito maior que os seus e os meus pecados. Ele está muito mais desejoso de salvar eu e você do que nós queremos o céu. Então pode confiar nas mãos dele que vai dar tudo certo. Não confie em você mesmo, confie em Deus e vai dar tudo certo. Amém. Sabe? Aí sim. eu acho que pra gente finalizar o tema dessa lição, eu acho que a eternidade ela só faz sentido a partir do momento que a gente entende o sacrifício de Cristo. Então, que hoje, nesse dia, após toda essa conversa bem descontraída que nós tivemos, que você possa entender o tamanho do amor de alguém que foi capaz de dar o seu próprio filho, de permitir que o seu próprio filho venha, para que assim, dessa forma, nós sejamos salvos. Acho que é isso. Amém. Lídia. É isso. Ai, meu Deus, eu nunca acho que você vai chegar pra mim. Mas é realmente o que a gente tava falando. Pra você vir como você tá, sabe? Por mais que você tenha medo, que você ache que não mereça, que ele vai te aceitar sim, tá? Não tenha receio disso. E, enfim, ele vale a pena. Vale muito a pena. Que, aliás, ele se entregou por você, mesmo a gente não valendo a pena. Imagina, ele deve valer a pena o triplo, né? Enfim, vai com ele que é sucesso. Uma vez eu escutei assim, finge que seus pecados é um terno. E o terno não é nada comparado ao eterno. Já que a gente tá na poesia, hein? Oh, meu Deus. Mas enfim, galera, Com esse pensamento. com esse pensamento. Mas enfim, que a gente possa sempre buscar aí todos os dias. E a frase que eu falei nas 3 últimas lições, na verdade não veio de mim, veio de Paulo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Que a gente possa buscar viver esse Cristo aí todos os dias da nossa vida. Amém. Fábio, você olha pra gente? Claro. Oremos. Grandioso Deus, amantíssimo Pai, nós tivemos um papo bem descontraído aqui. E
Queremos te agradecer primeiramente pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos entre amigos, entre irmãos, discutindo um pouco a respeito da Tua palavra e falando acima de tudo do Teu amor, Pai. Faz com que nós entendamos o tamanho do Seu amor na nossa existência e que só a partir dela faz sentido todo e qualquer tipo de assunto bíblico, em especial também a eternidade, que é o tema a ser discutido aqui. Pai querido, nos abençoe e nos guarde, abençoe os nossos jovens também. Só isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Muito obrigado, gente. Gente, pela muito oportunidade. obrigada Valeu, pelo gente. prazer. Participação. Obrigada, Léo. Muito Top obrigada, demais. Léo. Tamo junto. Tamo junto sempre. É nóis. Boa semana, galera. Tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu.